Introdução. Credo, confissão de fé, regras de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Todas as igrejas ou denominações do mundo possuem algum tipo de conjunto de regras, seja ele escrito ou não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. A Bíblia é a palavra de Deus, é a única autoridade inerente, é a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, mas sim sua fonte primária. Na explicação de Philip Schaff, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. A igreja não dispunha de credos ou de qualquer formulação doutrinária formalizada no período apostólico. Era um tempo em que a produção dos livros do Novo Testamento ainda estava em andamento. Logo, no século II, surgiu a necessidade de se organizar os pontos mais significativos da fé cristã, pois desde muito cedo na história do cristianismo surgiram controvérsias e heresias que questionavam o verdadeiro ensino cristão. Diante disso, era chegada a hora de responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Assim, começaram a aparecer as primeiras regras de fé, sintetizando a doutrina cristã. Esses documentos tinham por objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo para facilitar as confissões públicas e conservar o pensamento cristão contra as heresias. Essas formulações foram sendo aperfeiçoadas e tornaram-se conhecidas como credos ou símbolos. O termo credo vem do latim credo e significa creio, deposito confiança. Trata-se de uma confissão de gratidão à glória de Deus. Símbolo do grego, símbolon, significa literalmente arremessar junto, comparar, sendo, porém, usado em referência a qualquer declaração formal, seja credo, confissão de fé ou catecismo. Os credos considerados universais são conhecidos como credos ecumênicos, visto que a sua aceitação é ampla e não se restringe a uma outra região. Os principais são o Credo dos Apóstolos, século II, o Credo Niceno, 325 depois de Cristo, o Credo Niceno Constantinopolitano, em 381 depois de Cristo, o Credo de Calcedônia, 451 depois de Cristo, o Credo de Atanásio, cerca do ano 500. Seu conteúdo consta aqui nesse apêndice, demonstrando que temos muitos pontos em comum com os primeiros cristãos. Esses credos são geralmente aceitos por católicos romanos, ortodoxos gregos e protestantes, pois seu conteúdo é comum às principais religiões que ostentam a bandeira de Cristo. As seitas ou grupos religiosos heterodoxos rejeitam esses credos. A confissão de fé é mais elaborada do que os credos ecumênicos, que são uma fórmula de fé pessoal e começam com creio ou cremos. O termo confissão era usado no princípio para descrever o testemunho dos mártires, a começar pelo próprio Senhor Jesus.
e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13. É, porém, comumente usado nas declarações formais de fé cristã pelos reformadores. As confissões de fé são marcas do período da Reforma. Os principais são os seguintes: Confissão de Wittenberg, de Lutero, em 1483 a 1546, elaborada por Philipp Melanchthon, em 1497 a 1560, em 1530. As Confissões Helvéticas, a primeira em 1534 e a segunda em 1566. Esta última preparada por Heinrich Bullinger, em 1504-1575. Sucessor de Ulrico Zwinglio, em 1484 a 1531. A Confissão de Fé Gaulesa, preparada em 1559 por João Calvino, de 1509 a 1564. A Confissão de Fé Escocesa, de 1560, preparada por uma comissão liderada por John Knox, em 1513 a 1572. A Confissão Belga, de 1561, preparada por Guido de Bresse, ou Guy de Bray, em 1522 a 1567. O Catecismo de Wittenberg, escrito por Zacarias Ursino, em 1534 a 1583. E Gaspar Oleviano, em 1567. Os 39 artigos de religião, preparados originalmente em 1552, em Londres por Thomas Cranmer, em 1489 a 1556, com 42 artigos, os quais sofreram minuciosa revisão em 1563, por Matthew Parker, em 1504 a 1575, arcebispo de Cantuária, com a corte de 3 artigos, é a Confissão de Fé da Igreja Anglicana. O arminianismo holandês, no ano de 1610, articulou uma breve declaração teológica em 5 pontos, assinada por 44 ministros e apresentada ao Estado holandês, chamada de remonstrância, termo que se origina de remonstrare, no latim medieval, cujo significado é protestar, expor, manifestar. Em 1618, houve uma ampliação na explicação desses 5 pontos, que foi denominada de opiniões dos remonstrantes. Posteriormente, Simão Episcópio, em 1583 a 643, escreveu a Confissão Arminiana de 1621, ratificando as crenças arminianas. E por fim, temos a Confissão de Fé de Westminster, que foi produzida na Abadia de Westminster, em Londres, a pedido do Parlamento Britânico, entre 1643 e 1647. Trata-se da última confissão de fé da Reforma. A obra Declaração de Fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil, que já são ensinadas nas igrejas desde a chegada ao país dos missionários fundadores, Daniel Berg, de 1884 a 1963, e Gunnar Wingre, de 1879 a 1933. O contexto social e político por si só exige uma definição daquilo em que a igreja crê e daquilo que professa desde as suas origens. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa, inspirada palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, no entanto, precisam ser interpretadas para que todos conheçam sua mensagem. Assim sendo, o conteúdo dos 24 capítulos da Declaração de Fé são as interpretações autorizadas dos
e das Escrituras e os ensinos oficiais das Assembleias de Deus no Brasil. Israel de Araújo, historiador da Assembleia de Deus, num resumo histórico sobre o cremos, trouxe-nos informações sobre a preocupação dos nossos primeiros missionários em expressar aquilo que cremos e aquilo que praticamos. Gunnar Wingren publicou em 16 de abril de 1919, no jornal Boa Semente, um artigo intitulado O que nós cremos, com as linhas mestras de nossa crença. Essas matérias foi reeditada no jornal Som Alegre, em março de 1930. Nesse mesmo ano, na primeira Assembleia Geral da CGADB, os dois jornais fundiram-se em um só, recebendo o nome de Mensageiro da Paz. Desde então publicado ininterruptamente como órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. O missionário sueco Otto Nelson, de 1881 a 1982, publicou em janeiro de 1931 no Mensageiro da Paz um artigo intitulado O que ensinamos? Em outubro de 1938, o missionário americano Theodore Richard Storr, que servia no interior de São Paulo, publicou no mesmo periódico um cremos intitulado Em que creem os pentecostais? Na década de 1960 a 1970, ainda que o tema não tenha sido item oficial dos temários, as reuniões convencionais debateram se as Assembleias de Deus deveriam ter um credo. Os contrários diziam que isso era coisa de católicos e protestantes tradicionais, uma vez que a Bíblia é o nosso credo. Outros defendiam a elaboração de um documento dessa natureza. O cremos que temos hoje, diz Israel Araújo, passou a ser publicado no Mensageiro da Paz a partir de junho de 1969. Desde então, esse documento tem sido submetido a revisões. Nosso cremos publicado em cada edição do jornal Mensageiro da Paz tem sido o único documento oficial da igreja que expressa nosso pensamento doutrinário. Agora, o referido texto passa a ser o extrato de declaração de fé como verdades centrais de nossa denominação. Os 16 artigos de fé do cremos são explicados aqui na declaração de fé, na mesma sequência de assuntos, sendo às vezes intercalados com alguns capítulos que tratam de temas ensinados pela igreja, porém ausentes no cremos. A CGADB, sob a presidência do pastor José Wellington Bezerra da Costa, nomeou uma comissão especial para elaborar nosso credo ou confissão de fé, aqui denominado Declaração de Fé. Trata-se de uma comissão composta por teólogos e ensinadores de nossa denominação com conhecimento não somente das Escrituras, mas também de nossa história e doutrina. A CPAD, por meio do seu diretor executivo, Ronaldo Rodrigues de Souza, deu incentivo e suporte para a produção do documento que o leitor tem em mãos. A comissão especial pesquisou os credos ecumênicos e as principais confissões de fé históricas durante mais de um ano inteiro, examinando seu conteúdo, forma e apresentação. O trabalho desenvolvido será de importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão. A declaração de fé servirá como proteção contra as falsas doutrinas e contribuirá para a unidade do pensamento teológico, para que digais todos uma mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Trata-se ainda de um material didático para ajudar as igrejas no preparo dos candidatos ao batismo e também na formação espiritual dos novos convertidos, bem como mostrar para a sociedade aquilo em que nós cremos e aquilo que praticamos. O documento identifica a nossa marca pentecostal como denominação, mas o objetivo primordial é a glória de Deus. Em Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2017.
Ezequias Soares da Silva, presidente da Comissão Especial.